Você já teve aquela sensação de estar preso dentro de si mesmo, como se houvesse duas versões convivendo dentro do mesmo corpo? Uma fraca, submissa, dependente, e outra fria, poderosa e silenciosa, esperando apenas o momento certo para tomar o controle. Pois é, a maioria dos homens vive aprisionada em sua versão mais frágil, a que busca aprovação, evita conflito, teme a solidão e se ajoelha diante do conforto. Mas existe um caminho para destruir esse lado covarde e libertar a versão que nasceu para comandar. Essa versão é maquiavélica, é estoica e, acima de tudo, é implacável. Neste vídeo, vou revelar 12 lições maquiavélicas que funcionam como uma guerra interna. Cada uma delas é uma lâmina afiada, capaz de cortar o medo, a hesitação e a fraqueza que te seguram. E ao final, se você aplicar essas lições com disciplina e frieza, sua versão fraca será destruída e você estará pronto para dominar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Mas atenção, essas lições não são para qualquer um. São para homens que não querem mais viver como cordeiros, mas como leões. Se você é um deles, já deixa seu like, se inscreve no canal Estoicismo e ativa o sino, porque aqui o que você aprende não é motivação barata, é doutrina de guerra interior. Comente agora. Eu sou parte dessa transformação para mostrar que você está comprometido com esse aprendizado. Vamos começar. Lição 1. Elimine a ilusão da bondade incondicional. A primeira fraqueza que você precisa destruir é essa ideia romântica de que o mundo recompensa os bons. Isso não passa de um mito infantil repetido por professores, filmes e pais domesticados. Maquiavel já dizia: é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que falhar numa das duas. Pare de tentar ser aceito. Pare de tentar agradar. O homem forte não está preocupado em parecer bom. Ele está comprometido em ser eficaz. Ele entende que a bondade, quando oferecida indiscriminadamente, se transforma em fraqueza. Você pode até ser justo, mas nunca vulnerável. Você pode ter honra, mas nunca ser previsível. O que Maquiavel ensinaria é simples. Se sua bondade não serve a uma estratégia, ela está te afundando. E é aqui que entra o estoicismo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não perca tempo discutindo sobre o que significa ser um bom homem. Seja um. Mas ser bom, para um estoico, não significa ser bonzinho. Significa ser inabalável, coerente com seus princípios, mesmo que isso custe sua popularidade. Destrua a ilusão de que o mundo é justo. O mundo respeita os que impõem limites, os que sabem dizer não, os que não têm medo de parecer frios. O mundo respeita o homem que não se dobra. Lição 2. Desapegue da imagem e construa poder nos bastidores. Homens fracos vivem para a plateia. Postam tudo, expõem tudo, precisam da validação constante, como viciados em microdoses de aplausos. O homem maquiavélico, por outro lado, domina nos bastidores. Ele não se exibe, ele se fortalece em silêncio. Ele entendeu o jogo de poder. Quanto menos você mostra, mais você controla. Quanto mais você se omite, mais você manipula o cenário. Maquiavel afirmava que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Você precisa escolher: quer parecer forte ou ser forte? Enquanto o fraco alimenta seu ego com curtidas, o homem estratégico constrói alianças, lê os movimentos do inimigo e prepara o terreno. Quando ele age, já venceu. Só o mundo ainda não sabe. Os estoicos também valorizavam o silêncio e a ação discreta. Epicteto dizia: não fale sobre sua filosofia. Viva-a! Portanto, pare de tentar parecer algo. Desligue o palco e vá para o subterrâneo.
Os verdadeiros imperadores operam nas sombras. Eles não pedem holofotes, eles controlam quem os acende. Lição 3. Domine o caos interior. Antes de tentar mudar o mundo, a versão fraca do homem vive tentando controlar o externo, a opinião dos outros, o mercado, a política, a sorte. Ele vive se debatendo contra aquilo que não pode mudar e, com isso, abandona aquilo que realmente deveria dominar, ele mesmo. Maquiavel ensinava que o príncipe prudente adapta-se às circunstâncias como um rio se adapta ao relevo. Ele não tenta parar a correnteza, ele se molda a ela. A sorte governa metade das ações humanas, mas deixa a outra metade para que nós a governemos. Ou seja, existe um campo onde o poder é real, dentro de você. Essa lição se alinha perfeitamente com o coração do estoicismo, a dicotomia do controle. O que está sob seu domínio? Suas ações, suas decisões, seu pensamento? Se você é escravo de suas emoções, se explode com críticas, se paralisa diante de desafios, se sabota com impulsos, então você ainda é fraco, ainda está sendo dominado. A verdadeira força começa quando você aprende a se conter. Você quer mudar sua vida? Domine seus pensamentos como um rei domina sua tropa. Discipline seus hábitos como um general disciplina seu exército. Transforme o caos interior em estrutura militar. Só então você estará apto a assumir qualquer trono, seja na vida, nos negócios ou nas relações. Essas 3 primeiras lições não são conselhos motivacionais, são lâminas, e cada uma delas precisa ser cravada com disciplina no seu comportamento diário. No próximo bloco, vamos seguir com as lições 4, 5 e 6, aprofundando ainda mais a guerra contra sua versão fraca. Vamos falar sobre o poder de dizer não, o uso estratégico do medo e por que homens solitários são os mais perigosos quando despertam. Preparado? Lição 4. Aprenda a dizer não, sem remorso. A fraqueza mais comum entre homens domesticados é a incapacidade de negar. Eles dizem sim para tudo, por medo de conflito, de rejeição ou de parecerem egoístas. Mas cada sim sem propósito é um tijolo na prisão que você mesmo está construindo. Maquiavel era claro: um príncipe deve aprender a não ser sempre bom. Isso significa, você deve saber quando recusar, quando cortar, quando proteger seu tempo, sua energia e sua direção, mesmo que o outro se ofenda. Porque o respeito nasce da firmeza, não da concessão. O homem maquiavélico mede cada decisão com frieza. Isso me fortalece ou me enfraquece? Isso me aproxima ou me distrai? Se enfraquece, se distrai, se desvia, a resposta é não. Sem justificativas, sem culpa. A culpa é uma arma que o mundo usa contra quem ainda vive em busca de aprovação. Sêneca dizia: nada é mais valioso do que o tempo, e mesmo assim os homens mais generosos são justamente com ele. Você está sendo generoso com o que deveria proteger com unhas e dentes. Aprenda, todo sim é uma renúncia, e o homem forte renuncia à culpa para preservar sua rota. Lição 5. Use o medo com inteligência, não com covardia. Homens fracos fogem do medo, ignoram, escondem, fingem que ele não existe. O problema, o medo que você finge não sentir, te controla. Maquiavel via o medo não como um inimigo, mas como uma alavanca de poder. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. O medo bem posicionado impõe respeito, ele define limites, ele desarma adversários. Você não precisa ser cruel, precisa ser imprevisível. Precisa mostrar que tem coragem de ir além do limite comum. Quem teme perder o controle já está sendo controlado. Mas atenção, isso começa dentro. Você sente medo? Ótimo. Ele é um sinal, um mapa, um ponto de alerta. O que você faz com ele é o que define o homem.
O estoico não foge do medo. Ele encara, ele disseca, ele domina. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporte-o. Pare de reclamar. O que é o medo, afinal, se não uma emoção? E o que é uma emoção, se não algo que pode ser treinado? Use o medo como bússola. O que te assusta revela onde você precisa se fortalecer. E nos outros? Simples. Seja calmo, mas nunca passivo. Gentil, mas nunca submisso. Ser temido não exige raiva, exige postura. O homem perigoso é o que permanece frio enquanto todos gritam. Lição 6. Torne-se perigoso na solidão. A maioria dos homens teme a solidão. Tentam preenchê-la com barulho, distrações, redes sociais, relações vazias. Por quê? Porque a solidão confronta. Ela mostra quem você realmente é quando ninguém está olhando. Maquiavel diria: os homens julgam mais com os olhos do que com o coração. Mas quando você está só, não há plateia. Só há você, o espelho e a verdade. É nesse silêncio que o homem se constrói ou se destrói. O homem fraco foge da solidão porque não suporta o próprio vazio. O homem maquiavélico mergulha nela como quem entra em um campo de treinamento. Lê, treina, planeja, se fortalece. Ele sabe. A solidão é o lugar onde o poder começa a se formar. Epicteto dizia: você se tornará melhor por meio de conversas consigo mesmo. E é nessa conversa que a reconstrução acontece. Na ausência de estímulos, você ouve seus instintos. Na ausência de distrações, você encontra sua direção. Os homens mais perigosos do mundo foram solitários em algum momento. Nietzsche, Maquiavel, Sêneca, Buda. Todos eles encontraram a verdade quando ficaram em silêncio por tempo suficiente para escutá-la. Você quer se tornar um homem perigoso? Então pare de temer seus próprios pensamentos. Sente-se com eles, enfrente-os, discipline-os. E depois levante-se, mais frio, mais forte, mais sóbrio e mais letal. As lições maquiavélicas não servem para massagear o ego, elas são forjadas para quebrá-lo. Você agora entende que dizer não é rudeza, é autodefesa. Usar o medo não é covardia, é estratégia. Estar só não é fraqueza, é preparação. Lição 7. Aprenda a manipular sem se sujar. A palavra manipulação causa repulsa apenas nos fracos. Eles a associam automaticamente à maldade, ao egoísmo, à traição. Mas isso só prova uma coisa: nunca dominaram o próprio ambiente. Maquiavel foi direto. Afinal, nas ações de todos os homens, especialmente dos príncipes, onde não há tribunal a quem apelar, os fins justificam os meios. Você quer resultado ou reputação? Quer vencer ou ser elogiado enquanto perde? A manipulação é uma ferramenta como qualquer outra. O que define sua ética é o uso. Você não precisa enganar, precisa entender profundamente o que move as pessoas. E ao entender, pode conduzir. Essa é a essência da influência. O homem maquiavélico não força nada. Ele planta ideias, ele sugere, não ordena. Ele guia o pensamento do outro sem parecer que está guiando. Ele é mestre em timing, fala menos, ouve mais. Deixa o outro pensar que a decisão foi dele, quando na verdade foi sua desde o início. O estoicismo complementa esse ponto com uma lição fundamental: o autocontrole. Você não manipula o mundo antes de manipular a si mesmo. Sêneca dizia: enquanto você adia a vida, ela passa. O homem manipulável reage. O homem estrategista observa, calcula e age. Seja como a água, se ajusta, contorna, infiltra, mas nunca perde sua força. A manipulação sutil é invisível, e o homem que a domina, com ética e propósito, torna-se inevitável. Lição 8. Forme alianças fortes com poucos, e não com muitos. O homem fraco quer ser querido por todos. Ele coleciona contatos, se esgota em grupos, se perde tentando ser socialmente aceito. Mas Maquiavel advertia:
Os homens devem ser acariciados ou destruídos. Eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão se vingar de grandes. O que ele quis dizer? Se for para estar com alguém, esteja por completo. Se for para se aliar, que seja com propósito, não por conveniência. Uma aliança verdadeira vale mais do que 1000 conexões rasas. Você precisa de aliados que compartilhem visão, não status, que compreendam sua frieza, não que te peçam suavidade. Homens que não se ofendem com a verdade, porque também a vivem. Maquiavel também via os laços como instrumentos de poder. Uma boa aliança protege, antecipa ataques e te eleva. Mas alianças com muitos só diluem sua força. A confiança é como ouro, escassa, valiosa e nunca entregue sem testes. Os estoicos reforçam isso com um ensinamento brutal. A amizade verdadeira exige virtude. Epicteto ensinava que você deve antes ser inteiro para depois se conectar. Ou seja, não busque amigos por carência. Busque aliados por afinidade de visão, de valores e de guerra. Pense como um rei que escolhe seus generais, poucos, fiéis, leais até o fim, e que saibam, acima de tudo, manter o silêncio estratégico. Lição 9. Elimine a compaixão excessiva, antes que ela te enfraqueça. Sim, você leu certo. Existe um tipo de compaixão que te destrói. É aquela que te faz suportar pessoas que só te sugam. É aquela que te mantém em relações tóxicas por pena. É aquela que te impede de dar um corte necessário por medo de parecer frio. Maquiavel não tinha ilusões sobre isso. Um príncipe que deseja manter o poder é frequentemente obrigado a não ser bom. A compaixão desenfreada é um vício emocional. Ela faz você carregar pessoas que deveriam caminhar sozinhas. Ela faz você se calar quando deveria agir. E pior, ela te enfraquece aos olhos do mundo. O homem maquiavélico entende que a compaixão, para ser verdadeira, precisa ser seletiva. Você pode ser justo, mas jamais se sacrificar em nome de quem não faria o mesmo por você. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Ou seja, não devolva o mal. Mas também não sustente o inútil. Não seja cruel, mas seja decisivo. A compaixão que ignora a razão é o primeiro passo para sua própria ruína. Você quer servir? Sirva quem quer crescer. Você quer ajudar? Ajude quem se esforça. Mas corte sem hesitação quem só quer sua energia e nunca sua vitória. Essas 3 lições te posicionam num novo nível de consciência. Aprenda a manipular com elegância, ou será manipulado. Construa alianças com poucos, mas que sustentem um império. E elimine a compaixão que te prende à mediocridade. Lição 10. Controle absoluto das emoções. O verdadeiro poder está no frio. A maioria dos homens acha que ser emocional é sinal de autenticidade. Errado. Ser emocional é ser instável. E instabilidade é fraqueza. Maquiavel entendia isso perfeitamente. Ele via a emoção como uma falha estrutural no exercício do poder. Um príncipe que se deixa levar por raiva, ansiedade ou paixão desenfreada se torna previsível e, portanto, vulnerável. A frase dele é clara: o homem prudente deve seguir caminhos abertos pela fortuna e ajustá-los à sua própria capacidade. Ou seja, nada de agir de forma impulsiva, nada de explosões. O homem maquiavélico calcula mesmo sob pressão. Ele não demonstra descontrole. Ele sente, mas não revela. Ele pode estar em fúria por dentro, mas seu rosto é de pedra. É o tipo de homem que, diante de uma ofensa, não grita, apenas sorri. E isso basta para desestabilizar qualquer adversário. Os estoicos faziam disso uma prática diária. Marco Aurélio escrevia: se algo externo te perturba, o problema não está na coisa em si, mas na sua percepção dela. Em outras palavras,
A emoção não vem do mundo, vem da sua mente. E se vem da mente, então pode e deve ser dominada. Quer se tornar inabalável? Treine o autocontrole como se fosse musculação. Diante de provocações, mantenha a compostura. Diante de ataques, mantenha a clareza. A frieza não é a ausência de emoção, é o domínio dela. Lição 11. Torne-se imprevisível. O inimigo não pode alcançar o que não entende. Homens previsíveis são fáceis de manipular, fáceis de provocar, fáceis de controlar. Você diz uma frase e já sabe como eles vão reagir. Esses homens são peças de um tabuleiro que nem sequer entendem. Maquiavel sabia: nada faz o príncipe ser mais estimado do que realizar grandes empresas e dar de si exemplos raros. Traduzindo: destaque-se, mas de forma estratégica. Faça com que ninguém saiba exatamente o que esperar de você. Às vezes frio, às vezes generoso, às vezes ausente, às vezes presente. Você quebra padrões, você age fora da curva, você tira a previsibilidade do jogo e, com isso, tira o chão de quem te observa. O homem maquiavélico nunca revela seu verdadeiro plano. Ele deixa pistas falsas, cria versões falsas de si. E no momento em que o mundo pensa que te entendeu, você muda a peça, vira a mesa, impõe sua lógica. Epicteto reforçava isso com a ideia de não se vangloriar de conquistas. Não diga ao mundo que você treina, mostre o resultado. Quer ser imprevisível? Fale menos. Mostre menos, mude rotinas, alterne comportamentos, mantenha sua lógica intacta, mas disfarçada. Ninguém atinge o que não enxerga e ninguém derrota o que não consegue entender. Lição 12. Ataque. Quando o inimigo relaxa, o golpe final vem com precisão. A última lição é a mais letal, porque não basta se defender, não basta resistir. Em algum momento você precisa agir. E quando agir, que seja para vencer. Maquiavel sabia que o sucesso de uma ação estava no momento em que ela é executada. Os homens devem ser tratados generosamente ou aniquilados. Não se trata de crueldade. Trata-se de estratégia. O inimigo, seja ele externo ou interno, comete sempre o mesmo erro. Relaxa, acha que você está fraco, acha que você cedeu, acha que venceu. E é nesse momento de descuido, de excesso de confiança, de vaidade, que você ataca, não com ódio, mas com precisão, não com raiva, mas com estratégia. Você corta como cirurgião, você fala o necessário, age no tempo certo, não há fúria, há método. Marco Aurélio escrevia: a melhor vingança é não se tornar como o seu inimigo. Ou seja, o ataque não é emocional, é cirúrgico. Você responde com excelência, não com impulsividade. Você expõe sem se rebaixar. Você vence sem precisar explicar. O homem forte não ataca por impulso, ele aguarda. Ele lê o terreno e no instante certo, quando o outro sorri achando que venceu, você crava a verdade como uma lâmina. Com essas últimas 3 lições, você completa o ritual de destruição da sua versão fraca. Você aprendeu que emoções sem controle são algemas. Previsibilidade é uma sentença de morte. E o ataque certeiro só vem com paciência cirúrgica. Agora você não é mais o mesmo. Você é o resultado de um processo interno, frio, sóbrio, disciplinado e pronto para dominar sua própria realidade. Se você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo homem que deu play neste vídeo. Você agora carrega dentro de si 12 lâminas maquiavélicas. Cada uma foi desenhada para destruir a sua versão fraca e libertar a força silenciosa que sempre existiu dentro de você, mas que o mundo tentou suprimir. Agora você sabe que a bondade sem estratégia te mata, que o medo é uma bússola, que a solidão forja imperadores, que o controle emocional é a sua maior arma e que o ataque só vale quando é fatal. Você não precisa de mais motivação, você precisa de método, de frieza,
de guerra interior e de silêncio disciplinado. Se esse vídeo falou diretamente com a sua alma, se você sente que nasceu para algo maior, se você não está aqui para agradar, mas para assumir o controle, então se inscreva agora no canal Estoicismo. Aqui não tem gritaria, não tem autoajuda, não tem soluções mágicas. Aqui você vai encontrar doutrina, disciplina, filosofia de combate e princípios inegociáveis para homens que escolheram o caminho mais difícil, o domínio absoluto de si. Compartilhe esse vídeo com aquele irmão de guerra que está se perdendo no caos. Deixe seu comentário dizendo qual das 12 lições mais cortou você por dentro. E lembre-se, o homem que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que domina 1000 homens. Você não precisa de permissão para mudar, só precisa de decisão. Nos vemos no próximo vídeo.